Fala, gente, aqui é a Nana do Laboratório da Nana. E hoje nós vamos iniciar a audição do livro de 1 Samuel. E após, eu vou compartilhar com vocês uma reflexão. Vamos lá? O primeiro livro de Samuel. 1 Samuel, capítulo 1. Eucana e suas mulheres. Houve um homem de Ramataim Sofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções desde a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso, Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? A oração e o voto de Ana. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com uma amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada e lhe disse: Até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: Não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: Que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. Nascimento e dedicação de Samuel. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Ela disse a seu marido: Quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para lá ficar para sempre. Eucana, seu marido, respondeu: Faça o que achar melhor. Fique aqui até desmamá-lo, e que o Senhor confirme a promessa que você fez. Assim Ana ficou em casa e amamentou o filho até que o desmamou.
Depois de o ter desmamado, ela o levou consigo, com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana disse: "Ah, meu senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor." E ali eles adoraram o Senhor. 1 Samuel capítulo 2. O cântico de Ana. Então Ana orou assim: "O meu coração exulta no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como o nosso Deus. Não multipliquem palavras de orgulho, que não saiam palavras arrogantes da boca de vocês, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e Ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. O arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de força. Os que antes estavam fartos, hoje trabalham pela comida, mas os que andavam famintos não têm mais fome. Até a mulher estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é quem tira a vida e quem a dá. Ele faz descer à sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer assentar ao lado de príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e Ele firmou o mundo sobre elas. Ele guarda os pés dos seus santos, mas os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. O Senhor destrói os seus inimigos, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Então Elcana voltou para a sua casa em Ramá. Mas o menino ficou servindo o Senhor diante do sacerdote Eli. Os filhos de Eli. Os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. O costume desses sacerdotes com o povo era este: quando alguém oferecia um sacrifício, o servo do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes na mão. E enquanto a carne estava cozinhando, enfiava o garfo na caldeira, na panela, no caldeirão ou na marmita. E tudo o que o garfo tirava, o sacerdote pegava para si. Assim se fazia a todo o Israel que ia ali, a Siló. Também antes de se queimar a gordura, o servo do sacerdote vinha e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: "Dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, mas apenas crua." Se o ofertante lhe respondia: "Deixe que primeiro queime a gordura, depois você pode pegar o quanto quiser", o servo do sacerdote dizia: "Não, você tem de entregar essa carne agora, senão eu a pegarei à força." Era, pois, muito grave o pecado desses moços diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Samuel em Siló. Samuel ministrava diante do Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano a levava para ele quando ia com o seu marido oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Elcana e a sua mulher e dizia: "Que o Senhor dê a você filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor." E voltavam para a sua casa. Assim o Senhor abençoou Ana e ela engravidava. Teve mais 3 filhos e 2 filhas, e o menino Samuel crescia diante do Senhor.
Eli repreende os seus filhos. Eli já era muito velho e ouvia tudo o que os seus filhos faziam a todo o Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro. E disse-lhes: por que vocês fazem essas coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar das coisas más que vocês fazem. Não, meus filhos, porque não é boa fama esta que ouço. Vocês estão levando o povo do Senhor a transgredir. Se um homem pecar contra o seu próximo, Deus será o árbitro. Mas se ele pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas eles não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Profecia contra a casa de Eli. Um homem de Deus veio a Eli e disse: assim diz o Senhor: por acaso não me manifestei à casa de seu pai, quando os israelitas ainda estavam no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para usar a estola sacerdotal diante de mim. E dei à casa de seu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais, que ordenei que se fizessem na minha morada? E você, por que honra os seus filhos mais do que a mim, para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, diz: na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Eis que vem dias em que acabarei com o seu poder e com o poder da casa de seu pai, para que ninguém em sua casa chegue a ficar velho. E você verá a aflição da morada de Deus, juntamente com o bem que farei a Israel. Mas ninguém da sua casa chegará à velhice. O homem, porém, da sua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será poupado apenas para lhe consumir os olhos e lhe entristecer a alma. E todos os descendentes da sua casa morrerão na flor da idade. E o que vier a acontecer com os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você. Ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que tenho no coração e na mente. Eu lhe edificarei uma casa estável, e ele andará diante do meu ungido para sempre. E todo aquele que restar da sua casa virá a inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata e um bocado de pão. E dirá: peço que você me dê um dos cargos sacerdotais, para que eu tenha um pedaço de pão para comer. 1 Samuel, capítulo 3. Deus fala com Samuel numa visão. O menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel! Samuel! Este respondeu: eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: eu não chamei você, vá deitar. Ele foi e se deitou. O Senhor tornou a chamar: Samuel! Este se levantou, foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: meu filho, eu não chamei você, vá deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele.
E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Por isso Eli disse a Samuel: Vá deitar. Se alguém chamar, diga: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que a ouvirem ficarão com os dois ouvidos tinindo. Naquele dia farei contra Eli tudo o que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim. Porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que a sua iniquidade nunca seria expiada, nem com sacrifício, nem com oferta de cereais. Samuel conta a visão a Eli. Samuel ficou deitado até de manhã, e então abriu os portões da casa do Senhor. Mas estava com medo de relatar a visão a Eli. Então Eli chamou Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então Eli disse: O que foi que o Senhor lhe falou? Peço que você não esconda nada de mim. Que Deus faça com você o que bem quiser, se você me esconder alguma coisa de tudo o que ele falou. Então Samuel lhe contou tudo, sem esconder nada. E ele disse: Ele é o Senhor. Que ele faça o que achar melhor. Samuel crescia, e o Senhor estava com ele, e não deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra. Todo o Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, porque em Siló o Senhor se manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. 1 Samuel capítulo 4. Os filisteus vencem os israelitas. A palavra de Samuel veio a todo o Israel. Israel saiu à batalha contra os filisteus e acampou em Ebenezer. E os filisteus acamparam em Afeca. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para enfrentar Israel. E quando a guerra começou, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Quando o povo voltou ao arraial, os anciãos de Israel disseram: Por que o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus? Vamos trazer de Siló a arca da aliança do Senhor, para que esteja no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Então o povo mandou trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofne e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. A arca é tomada. Ofne e Finéias são mortos. Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao arraial, os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu. Os filisteus ouviram a voz do júbilo e disseram: Que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor havia chegado ao arraial. E os filisteus ficaram com medo e disseram: Os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: Ai de nós, porque nunca antes aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus. Comportem-se como homens, para que não venham a ser escravos dos hebreus, como eles já foram escravos de vocês. Comportem-se como homens e lutem. Então os filisteus lutaram. Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda. Foi uma grande derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens.
a arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. A morte de Eli. Então um homem de Benjamim, saído das fileiras, correu e no mesmo dia chegou a Siló. Ele havia rasgado as suas roupas e espalhado terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira perto da estrada, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois que o homem entrou na cidade e deu a notícia, toda a cidade começou a gritar. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: "Que alvoroço é esse?" Então o homem correu e deu as notícias a Eli. Ora, Eli estava com 98 anos. Os seus olhos já não se moviam e ele não podia ver. O homem disse a Eli: "Eu venho da frente de batalha. Eu fugi de lá hoje mesmo." Eli perguntou-lhe: "O que aconteceu, meu filho?" Então o mensageiro respondeu: "Israel fugiu dos filisteus. Houve grande matança entre o povo. Além disso, os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos e a arca de Deus foi tomada." Quando ele fez menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás junto ao portão da cidade, quebrou o pescoço e morreu. Ele era um homem velho e pesado e havia julgado Israel durante 40 anos. A nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida e próxima do parto. Quando ela ouviu estas notícias de que a arca de Deus havia sido tomada e de que seu sogro e seu marido tinham morrido, encurvou-se e deu à luz, porque as dores lhe sobrevieram. Quando ela estava morrendo, as mulheres que a ajudavam disseram: "Não tema, porque você teve um filho." Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas deu ao menino o nome de Icabô, dizendo: "Foi-se a glória de Israel." Ela disse isto porque a arca de Deus havia sido tomada e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: "Foi-se a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada." Bom dia, gente! Hoje vamos refletir sobre os primeiros capítulos de 1 Samuel, onde somos introduzidos à história de Ana, sua fé e o nascimento de Samuel, e o início de seu chamado como profeta. Esses capítulos nos ensinam sobre a persistência na fé, o poder da oração e como Deus está no controle de todas as situações. 1 Samuel capítulo 1 nos apresenta a história de Ana, uma mulher estéril que, em meio à tristeza e dor, clama ao Senhor por um filho. Ana promete que, se Deus lhe der um filho, ela o dedicará ao serviço do Senhor. Deus ouve sua oração e lhe dá Samuel, que se torna uma figura-chave na história de Israel. Esse capítulo nos ensina sobre o poder da oração perseverante e da fé. Ana não desistiu mesmo em sua angústia, e Deus ouviu seu clamor. Muitas vezes, em meio às dificuldades, somos chamados a persistir em oração, confiando que Deus ouve e responde no seu tempo. 1 Samuel capítulo 2 contém o cântico de Ana, onde ela louva a Deus pela sua bondade e justiça. Ela reconhece que Deus é soberano e que Ele derruba os poderosos e exalta os humildes. Ao mesmo tempo, o capítulo nos introduz a corrupção dos filhos de Eli, os sacerdotes Ofni e Finéias, que desonravam o Senhor. Esse capítulo nos ensina sobre a justiça de Deus e como Ele eleva os humildes e derruba os que desonram.
O Cântico de Ana é um testemunho do poder de Deus e nos lembra que Ele vê nossos corações e age de acordo com sua justiça. 1 Samuel capítulo 3 narra o chamado de Samuel. Enquanto ainda era um menino servindo no templo, Deus chamou Samuel durante a noite. E inicialmente Samuel não reconheceu a voz de Deus, mas com a orientação de Eli, ele respondeu ao chamado com as palavras: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." Esse capítulo nos ensina a estar atentos ao chamado de Deus em nossas vidas. Muitas vezes, Deus fala conosco de maneiras que não esperamos e precisamos estar prontos para ouvir e responder com o coração disposto a obedecer. 1 Samuel capítulo 4 relata a derrota de Israel diante dos filisteus e a captura da Arca da Aliança. Apesar de trazerem a arca como símbolo de sua confiança em Deus, o povo de Israel foi derrotado porque havia se afastado de Deus. Esse capítulo nos ensina que não podemos confiar apenas em símbolos ou rituais, mas precisamos viver em obediência e relacionamento com Deus. A arca era um símbolo da presença de Deus, mas sem a verdadeira fidelidade, o povo de Israel foi derrotado. Isso nos lembra que Deus deseja corações sinceros, não apenas atos exteriores de devoção. Refletindo sobre esses capítulos, aprendemos sobre o poder da oração, a soberania de Deus e a importância de estarmos prontos para ouvir o seu chamado. 1 Samuel 1 nos ensina a perseverar na oração e confiar na resposta de Deus. 1 Samuel 2 nos lembra que Deus é justo e age com bondade para com aqueles que o honram. E 1 Samuel 3 nos desafia a estar atentos à voz de Deus e prontos para obedecer. E 1 Samuel 4 nos adverte que devemos confiar em Deus com o coração verdadeiro e não apenas em rituais ou símbolos. Que possamos viver em oração constante, atentos ao chamado de Deus e confiantes em sua soberania, buscando sempre um relacionamento verdadeiro e profundo com Ele. Que vocês tenham um ótimo dia. O vídeo vai ficar disponível no YouTube, então lembrem de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!